Vamos colocar de pé, queridos. Nós estamos hoje encerrando mais uma série de mensagens, desta vez série sobre as cartas de Apocalipse. E pela graça e misericórdia do nosso Deus, estamos encerrando aí com a carta à igreja de Laodiceia. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3, dos versos 14 ao 22. Apocalipse 3, do 14 ao 22. Ela está prestando muita atenção ao culto, né? Está olhando para mim, eu estou olhando para ela, a primeira relação aí. Apocalipse 3, dos versos 14 ao 22. Os irmãos podem também acompanhar aí na tela projetada. Diz assim a palavra do Senhor, estou lendo na Nova Versão Internacional. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que você não é frio nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E a Pibaf diz: Pai, nós queremos ouvir o que o Senhor quer dizer a nós nesta manhã. Não apenas ouvir com os nossos ouvidos, mas inclinar as nossas mentes, os nossos corações a obedecer a Tua palavra. Fazemos isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Pode se assentar. Queridos, a carta de Jesus à igreja de Laodiceia é a mais severa de todas as 7 cartas que Cristo escreveu às igrejas da Ásia. Sabe por quê? Porque não há umzinho sequer de elogio a essa igreja. E quando nós falamos de igreja, estamos falando dos crentes, das pessoas que compõem aquela igreja. Cristo olhou para a igreja de Laodiceia e ele não tinha um só elogio para dizer para ela. E é interessante que, tanto na igreja de Laodiceia, como nas demais, nós vamos ver que Jesus Cristo, ele fala para a igreja e usa os elementos daquela cidade para fazer conexões, metáforas, para dizer: olha, assim como a cidade é desse jeito, a igreja também é. Seria algo como do tipo, imagine uma igreja que está em uma cidade, e nessa cidade ela tem um grande lixão. Imaginemos, hipoteticamente, que essa igreja está muito morta. Cristo poderia dizer que aquela igreja é como se fosse aquele lixão. É uma igreja cheia de entulhos, cheia de coisas que não prestam, cheia de inutilidades, assim como era aquele lixão. E Laodiceia, nós vamos perceber algo semelhante. Laodiceia, meus irmãos, ela se destacava por pelo menos 3 coisas. Nessa cidade havia um grande centro
financeiro e bancário. Não bancário como nós conhecemos hoje, mas naquela cidade circulava muito dinheiro, muito ouro. Ela era conhecida por ser esse grande centro financeiro. Cristo vai dizer: compre ouro refinado. Ela também era conhecida por ser uma cidade que possuía uma das maiores indústrias têxteis daquele mundo. Em Laodiceia se produzia uma lã especial, conhecida por toda aquela região. Cristo vai dizer: olha, vista-se de roupas brancas. Também, meus irmãos, a cidade era um grande centro médico para toda aquela região. É tão forte isso que em Laodiceia havia uma escola de medicina. Claro que temos que compreender o momento. Uma escola de medicina na época não é como hoje, a ciência da época, mas havia uma escola de medicina. E nessa escola de medicina, eles produziam alguns medicamentos, alguns ungüentos. Tinha unguento para o ouvido, e o principal unguento, o remédio que fazia de Laodiceia ser famosa, havia o colírio de Laodiceia. Um colírio que era conhecidíssimo, era como nos tempos de hoje, se alguém falasse o perfume francês, ou no tempo de hoje a vacina, né? A vacina de Oxford, a vacina da Pfizer, era conhecida, todo mundo conhecia. Olha, está com problema? Use o colírio de Laodiceia. Aí Cristo vai dizer: compre o colírio de mim, para que você possa enxergar. Apesar da cidade ser conhecida por essas três grandes realizações, centro financeiro, indústria têxtil e medicina, Cristo vai dizer que aquela cidade era morna. E por ser morna, ele estava quase pronto a vomitá-la. Por que isso? Porque também havia na cidade de Laodiceia um ponto negativo. Se ser conhecida como ser uma referência, a indústria têxtil é boa, medicina é bom e também centro financeiro é bom, em Laodiceia havia uma característica muito ruim. Sabe qual era? A cidade não tinha um sistema próprio de abastecimento, e ela ficava entre duas outras cidades diferentes. A primeira era Colosso. Na cidade de Colosso, onde Paulo vai escrever a carta de Paulo aos Colossenses, ela era uma referência em águas frescas, sabe? Aquela água boa para se consumir, aquela água que não é nem gelada, nem é quente, aquela água fresquinha. Quem tomou água de moringa sabe do que eu estou falando, né, Darão? Aquela água fresca, né, missionária do sei. Então, aquela água maravilhosa. E aí, por outro lado, na outra cidade, havia uma cidade chamada Hierápolis. Hierápolis ficava numa cidade onde partes altas trazia e tinha dentro dela fontes termais. Era conhecida por haver essa fonte, seria a nossa Águas de Lindóia em São Paulo, que tem fontes termais. Então, havia duas cidades vizinhas a Laodiceia. Hierápolis, águas quentinhas, quentes, que você ia lá e você curava de doença. Ainda hoje faz isso. Ainda hoje as pessoas procuram fontes termais para curar doenças reumáticas e etc. Um monte de coisa. Eu tinha então Hierápolis, fontes termais, Colossos, aguinha fresca, e Laodiceia. Laodiceia não tinha nada disso. Pelo contrário, Laodiceia, a água de Laodiceia era morna, talvez por duas possibilidades, segundo os historiadores. A primeira era que a água quente de Hierápolis descia pelas montanhas e quando chegava em Laodiceia, chegava já morna. Há essa possibilidade. Segundo outros historiadores, era porque Laodiceia não tinha rios, então trazia a água de Colossos. A cidade era rica. Para os irmãos terem uma ideia, ela foi devastada por um terremoto por volta do ano 60 depois de Cristo, e ela foi reconstruída sem a ajuda do imperador. Era uma cidade
onde se habitava pessoas ricas, né? Era a cidade dos milionários, se pudéssemos dizer isso, daquela época. Então, ela conseguiu fazer um aqueduto, um sistema de duto, de canos, trazendo água de Colossos para lá. Porém, a distância e o sol na muleira fazia com que aquela água chegasse morna. Sabe quando você liga a torneira às 3 horas da tarde? Beba aquela água, era a água de Laodiceia. E Cristo vai dizer: você, Laodiceia, é como a sua água. Se um desavisado tomasse a água de Laodiceia, ele vomitava. Aí Cristo diz: você é tal qual a água que vocês consomem. Eu estou pronto a vomitar vocês da minha boca. A igreja era o reflexo da sua cidade. Ao invés de impactá-la com o evangelho, ela se amoldou às características desse mundo. E então Cristo traz um conselho. E esse é o cerne da palavra, do objetivo desta carta. Cristo vai trazer um conselho, é o que está no verso 18. No verso 18, Cristo vai dizer: dou-lhe este conselho. Qual é o conselho de Cristo? É Apocalipse 3,18. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo. Dou-te este conselho: compre de mim. Não é o ouro do sistema bancário financeiro de Laodiceia. Compre de mim tanto ouro e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. O conselho de Cristo, meus irmãos, é totalmente contextualizado. Ele vai naquilo que a cidade tinha de melhor e diz: olha, agora você deve fazer o que eu estou lhe dizendo. Dou-te este conselho. Por que é um conselho? Porque Jesus Cristo, ele não arrebenta a porta do coração de ninguém. Lá na frente ele vai dizer: eis que estou à porta e eu bato. É um conselho, é uma orientação. E ele diz essas 3 coisas. E a primeira coisa que ele vai dizer, meus irmãos, é: compre ouro refinado pelo fogo. Meus queridos, quando Cristo vai falar para eles comprarem ouro refinado pelo fogo, aqui ele está usando uma metáfora. A ideia é: busque, incline o seu coração, incline o seu pensamento para o tesouro verdadeiro. Não submeta-se, não coloque a sua vida para aquilo que é passageiro. Busque tesouros celestiais, Laodiceia, e você viverá. Não foque a sua vida naquilo que é efêmero. Meus irmãos, o auto-engano, ele é uma grande tragédia, não só para Laodiceia, mas para nós também. Nós vamos perceber que esse auto-engano foi muito forte em várias igrejas. Por exemplo, em Laodiceia, ela se considerava rica, mas era pobre. Sardes considerava-se rica, mas estava viva, mas estava morta. Esmirna considerava-se pobre, mas Cristo vai dizer que ela de fato era rica. Filadélfia considerava-se fraca, mas Cristo vai dizer que ela de fato era forte. Então Laodiceia estava com as suas prioridades erradas. Isso é muito interessante, porque no verso 17, olha o que ele vai dizer no verso 17: você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. E aí aquele que sonda os nossos corações diz: você não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Primeiro diagnóstico da enfermidade de Laodiceia: eles se sucumbiram ao amor aos bens materiais. Meus queridos, muito cuidado com os prazeres deste mundo. Muito cuidado com aquilo que você prioriza na sua vida.
Laodiceia, a igreja de Laodiceia era composta por pessoas abastadas, mas isso não é problema. O problema é quando você inclina o seu coração para essas coisas e se torna uma igreja morna, uma igreja indiferente ao que está acontecendo no mundo, ao que está acontecendo no reino de Deus, ao que está acontecendo aos que estão ao seu redor. E é interessante que o conselho de Cristo, meus irmãos, ele é duro. Se você chegar para alguém e disser: fulano, eu estou olhando sua vida, e olha, vou lhe dar um conselho, você é um miserável. Não precisa nem completar a palavra miserável. Se você disser: fulano, você é um miserável, a pessoa não vai gostar. Eu sou um miserável, que história é essa? Pai, você é um miserável. E que tem mais? Você, além de ser miserável, né, você é digno de compaixão. Você tem que falar e sair correndo. Porque vai vir chumbo grosso. Porque a gente não gosta de ser confrontado. Ninguém gosta de ser confrontado. Mas a realidade, meus irmãos, é que quando nós nos desviarmos do Evangelho, alguém precisa nos confrontar com a verdade. E se você é de Cristo Jesus, você deve ouvir este conselho e arrepender-se. O foco todo da igreja, da carta à igreja de Laodiceia, é visando o arrependimento, a mudança de estilo de vida, a mudança de pensamento. Então Cristo vai dizer: você é miserável, e ainda você é pobre, você é cego, e você está nu. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, 1 Timóteo 6, de 9 a 10. Não precisa botar não aí, pode deixar aí em Apocalipse. 1 Timóteo 6, de 9 a 10 vai dizer: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. Aí você vai dizer: estou tranquilo, porque eu não quero ficar rico. Então, pastor, pode passar para o próximo tópico, porque esse eu estou tranquilo, eu estou livre. Não, meus irmãos, todos nós somos alvos da tentação do dinheiro, todos nós, só está livre, por enquanto, a pequenininha ali, como é o nome dela que eu esqueci? Maísa. Jade, nome bonito, só a Jade que está olhando para mim. Olha, irmãos, observe como ela olha para mim, está prestando mais atenção do que muita gente. Olha, ela está ali olhando para mim fixo e ela encara. Eu estou com medo. Só a Jade, meus irmãos, que não tem tentação ao dinheiro por enquanto, mas os pequenininhos aí já tem, olha, já estão aí tudo com mãe, dinheiro, mãe, não sei o que. E começa de criança um estilo de vida impagável. As crianças agora querem dinheiro até para comprar joguinhos no Play Store, na Apple Store. Tudo é dinheiro, e as crianças acham que os pais pegam dinheiro ligando a torneira. Não, vá lá, pai, pegue dinheiro da torneira e me dê. Não sabe que existe todo um esforço dos pais para ganhar esse dinheiro. Os filhos já precisam compreender que a vida, ela é feita de escassez. Nós temos escassez, e se as crianças não compreenderem que há escassez, elas não vão compreender a realidade da vida. Às vezes o pai tem vergonha de dizer: filho, eu não tenho condições de comprar isso. Hoje em dia parece que é uma, sabe, a decadência um pai dizer isso. O pai quer se mostrar um super-herói para o filho. Não, meu filho, meu paiinho pode dar tudo para você, mas é porque eu não gostei da cor desse brinquedo, por isso que eu não vou lhe dar. Não, seja coerente. Que brinquedo caro? Não, meu filho, não existe isso não. Está caro.
Olha, meu filho, esse brinquedo que você está querendo, tem pessoas que trabalham o mês inteiro para ter esse valor. Você quer um brinquedo, até posso lhe dar, mas sabe que esse brinquedo, tem pessoas que demoram um mês inteiro, seria o salário de um mês inteiro de um trabalhador, para você ter esse brinquedo, para depois você deixar de lado. Então, nossa sociedade está, meus irmãos, com esse problema, e a igreja de Laodiceia estava assim, deixou-se corromper pelo amor ao dinheiro. E quando é que a gente mostra-se corrompido por amor ao dinheiro? Quando nós somos indiferentes ao que está ao nosso redor, indiferentes à nossa igreja local, indiferentes a missões, indiferente à ajuda aos necessitados. A indiferença, meus irmãos, ela nos cega. As pessoas estão gastando rios de dinheiro para comprar carros caríssimos, e muitas vezes tem pessoas da própria família que está passando por uma deficiência e a pessoa não chega junto. E a igreja, que são as pessoas, precisa ficar atenta a isso. E aqueles que são pobres de maré de si também estão na tentação, porque ficam sempre olhando, dizem, se eu tivesse isso eu seria feliz, se eu tivesse aquilo eu estaria bem de vida, quando eu tiver isso, aí é que eu vou ser feliz. Também está com o coração inclinado para o que é ruim, e isso torna você uma pessoa morna. Quando uma pessoa, meus irmãos, entra em um sistema em que diariamente ela murmura, ninguém aguenta você. Imagine Jesus que diz isso. Olha, pessoa que murmura, nada está bom, o almoço não está bom, a janta não está boa, a casa não é boa, o negócio não é bom, o mundo não é bom. A gente fica assim, querendo vomitar, e diz, vá para Marte, meu filho, vá para Júpiter, tentar a vida lá, vá com esse povo que está fazendo esses foguetes aí, porque ninguém aguenta. Sabe o que é uma mãe preparar um alimento com todo carinho, todo cuidado, mas porque estamos passando por dificuldades, ela, meu filho, olha, é um arroz, é um feijãozinho e é um bife do olhão, e dê graças a Deus, que nada, é só frango, todo é frango, é um morticínio de frango, vai faltar frango no mundo por causa daqui de casa. Você, rapaz, por que você vai estar murmurando? Meus irmãos, a murmuração, ela causa essa indigestão em Jesus, porque por muito menos Deus matou pessoas no deserto por murmurar acerca do maná. Eu já falei isso aqui outras vezes. O povo só maná, sopa de maná, lasanha de maná, pizza de maná, ninguém aguenta mais. Aí Deus, espera ainda, 30 mil, vou tirar 30 mil logo daqui para diminuir. Mais 40 mil. Mas e se continuar murmurando, vai diminuindo. Tirando o que eu estou falando, é levando para o plano superior. Pessoas mornas são pessoas indiferentes, elas não conseguem entender o valor do dinheiro. Nada está bom, nada ficará bom. Arrependa-se, compre ouro refinado do Senhor Jesus, ou seja, valorize as coisas simples da vida, priorize as coisas que Deus dá, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, dê graças a Deus pelo pão de cada dia, cultive uma vida de gratidão, para que você não seja uma pessoa morna. No passado, achava que ser frio e ser quente, frio era ser cristão tradicional, quente era ser cristão pentecostal. Que viagem! Isso aí é uma tradução, né, que não faz o menor sentido. Aqui, meus irmãos, frio e morno tem a ver com você ser uma pessoa que você causa na outra um relaxamento, né, por assim dizer. Você é um refrigério,
É você aquele banho frio em um dia de 40 graus. E você aquele banho quente em um dia de menos 10 graus. Você é uma pessoa que você é útil. Você é uma pessoa amável. É nesse sentido. E a morna é essa que nada está bom na vida. O que é ser morno? É uma pessoa em que nada está bom. Sempre está faltando alguma coisa. Cristo fala, compre ouro refinado por mim. Mas também Cristo vai dizer, compre roupas brancas. Verso 18, ele vai dizer, compre de mim ouro refinado no fogo, você se tornará rico. Mas também, compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Meus irmãos, vestes brancas na Bíblia simboliza o quê? Os irmãos sabem. O que simboliza vestes brancas na Bíblia? Pode falar. Pureza. Pureza. A gente, quando vai fazer o batismo, a gente coloca uma beca branca. Porque em toda a palavra de Deus nós vamos ver exemplos de que a vestimenta branca simboliza isso. Por exemplo, os anjos que estavam no sepulcro, quando as Marias chegaram lá, elas encontraram homens vestidos de vestes brancas. Em Apocalipse 6,11 é dito que os vencedores receberão de Jesus uma veste branca. Cristo quer dizer, olha, Laodiceia, você se veste muito bem. Você se veste do bom e do melhor. As roupas de vocês são finas, mas por debaixo, por dentro da roupa branca, por dentro da sua roupa fina, tem uma pessoa manchada com o pecado. Cristo está querendo dizer, meus irmãos, que os crentes de Laodiceia precisavam comprar roupas brancas de Jesus, as roupas que Cristo estava oferecendo. Por quê? Porque eles estavam vestidos com vestes sujas de pecado. Não adianta vestir-se com roupas bonitas se você está manchado, sujo com pecado. Embebecida pelo dinheiro e pelo estilo de vida abastado, os crentes de Laodiceia afrouxaram o padrão espiritual. Um crente indiferente acha que a sua vida espiritual está ótima. Olha, meus irmãos, aprendamos uma coisa a partir de mim: nunca se dê por satisfeito quando o assunto é santidade. Nunca se dê por satisfeito. Nunca se ache, não, eu já cheguei, eu já estou aqui, estou muito bem, obrigado. Nunca pense isso na sua vida. Vez por outra, os pais caem nessa tentação. Eles dizem, não, olha, eu já estou bem, mas os meus filhos precisam. Não, você também precisa de se lavar diariamente, porque o que tem de pai pecando, escorregando, já com idade avançada, está de montão. Primeiro passo, meus irmãos, para a queda é você achar que você não cai. E a palavra do Senhor vai dizer, aquele que está em pé, cuidado, para que não caia. Ou seja, todos nós precisamos alvejar as nossas vestes em Cristo Jesus, alvejar as nossas vestes na santidade. Não podemos aceitar outra coisa, senão essas vestes brancas que Cristo nos oferece. Ele vai dizer, o Senhor em 1 Pedro 1,16, sejam santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo vai nos orientar, lá em Efésios 4, a partir do verso 22, ele vai dizer, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Cristo sabia que aquela igreja era uma igreja de fachada,
Era uma igreja indiferente, tanto porque as prioridades estavam erradas, como pela vida privada dos crentes. Como é que sabemos disso? Olha o verso 15 de Apocalipse 3. Ele vai dizer: conheço as suas obras. Obras. O que são obras? Obras são tudo aquilo que nós fazemos. Não é o que a gente diz, não é o que a gente confessa. O que a gente confessa é importante, mas o que a gente faz revela muito mais quem nós somos. O que você faz revela o que você crê. O que você faz revela em quem você crê. O que você faz revela o nível de sua santidade. Não é o que você diz, porque você chega alguém aqui na rua e você fala: fulano, você crê em Jesus? Eu creio em Jesus, eu creio no Espírito Santo, eu creio na vida eterna, eu creio. Mas quando você vai olhar para a vida do que diz que crê, você: fulano, que vestes sujas são essas que você tem? Que vestes trapos são esses que você está vestindo? É incoerente com a confissão de fé que você está fazendo. Então Cristo vai dizer: conheço as suas obras, e sei que você não condiz com aquilo que você crê. Você não é morno, nem você é frio. Meus irmãos, o apelo de Jesus, o convite de Jesus é para que nós possamos de fato viver uma vida de santidade, de colocar as nossas vestes, que somos nós, lavar nossas vestes no sangue do Cordeiro, e vivermos em conformidade com esta realidade. Não combina conosco vestes sujas com o pecado. E aí Cristo, ele vai dizer: olha, sou eu quem conheço vocês. Sabe por quê? Observe aí, meus irmãos, em Apocalipse 3, no verso 14, ele diz: olha, estas são as palavras do Amém, aquele que conclui todas as coisas. Ele é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. É Ele que diz: conheço as suas obras. Eu conheço o que você faz em segredo. Você pode enganar alguns, você não me engana. Eu conheço o que você faz com aquelas pessoas. Eu conheço a maneira como você trata a sua mãe, o seu pai em particular. Eu sei como você trata a sua esposa em particular. Eu sei como você trata o seu esposo em particular. Eu sei o que você faz na internet. Eu sei o que você faz na madrugada, olhando a internet. Eu sei o que você faz no seu trabalho. Eu sei como você oprime aqueles seus subordinados no trabalho. Eu conheço você. Eu sou o soberano. Eu sou o soberano Senhor. Eu conheço as suas obras. E o meu diagnóstico é: compre de mim vestes brancas. Compre de mim vestes brancas. Ou seja, pegue essa sua roupa suja e jogue fora. Meus irmãos, a vida espiritual dos crentes de Laodiceia estava tão forte que ele vai dizer que estava a ponto de vomitar eles da boca dele. Porque Jesus Cristo não suporta a hipocrisia. Ele quer que a gente tenha uma maneira viva de viver. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, Cristo vai dizer: olha, além de você refinar o ouro, além de você mudar as suas vestes, compre colírio. Compre colírio para ungir os seus olhos. Em outras palavras, tenha discernimento espiritual. Olha o verso 18, ele vai dizer: olha, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Será que eles eram cegos? Não, eles enxergavam.
mas aquela igreja era cega espiritualmente. Nosso mestre sabia, meus irmãos, que os olhos foram a brecha por onde entrou todo o mundanismo, o estilo de vida da igreja. Os olhos foram as brechas por onde entrou as vestes sujas daquela igreja. E isso, meus irmãos, fica nítido, sabe aonde? Lá em Mateus 6:22, Cristo vai dizer: olha, os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ou seja, queridos, além de ter as prioridades erradas, de andarem distantes da vontade de Deus, de andarem com as vestimentas, com a vida suja, os crentes de Laodiceia estavam tomados pela concupiscência dos olhos. O que é a concupiscência? É a cobiça dos olhos. Tem um provérbio popular, que poderia ser bíblico, que diz: aquilo que os olhos não veem. É isso mesmo, meus irmãos. Muitos e muitos são atraídos para esse estilo de vida de Laodiceia pela concupiscência dos olhos. Por isso que em 1 João 2,15 ele vai dizer: meus queridos, não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai. Meus irmãos, precisamos tomar cuidado com isso. Os olhos têm sido a brecha no muro em que o inimigo entra, invade e se estabelece e faz todo o trabalho de devastação dele. É pelos olhos que nós levamos as ideologias, que nós levamos as cobiças, que a gente olha para o mundo e a gente diz: meu Deus, como minha vida é ruim. Por que é ruim? Porque ela acabou de ver um amigo que acabou comprando um carro, comprou uma roupa bonita, e ela começa então a cobiçar, e essa cobiça leva ela a mudar o seu coração, a inclinar o seu coração para aquilo que não é a prioridade, e ao invés de ela viver uma vida agradecida, ela volta a murmurar. Por que está murmurando? Porque eu estou olhando, eu estou cobiçando. E lembre-se que a cobiça é o 10º mandamento: não cobiçarás a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, a propriedade do teu próximo, e etc, etc. Tem um texto muito bom, eu vou pedir que projete ele, Efésios 1,18. Já estamos indo para o final. Efésios 1,18. Oro também, diz o apóstolo Paulo, para que os olhos do coração de vocês, olha, sabiam disso, que o seu coração tem olhos? Oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, não a riqueza do ouro de Laodiceia, não a riqueza do ouro que o mundo daqui oferece, mas as riquezas da gloriosa herança dele, que é dada aos santos, aqueles que tiveram as suas vestimentas lavadas. Meus irmãos, a carta não menciona perseguições por funcionários romanos, como em outras. A carta não menciona dificuldades com os judeus ou quaisquer outros tipos de falsos mestres dentro da igreja. A carta de Laodiceia era muito parecida com a de Sardes, um exemplo de cristianismo nominal e acomodado,
Mas a maior diferença é que em Sardes havia um núcleo que tinha preservado a fé viva. Eis que tem entre vocês uns poucos que não se corromperam. Mas enquanto aqui em Laodiceia, toda a igreja havia sido tomada pela indiferença. Provavelmente, muitos membros da igreja participavam ativamente da alta sociedade. E esta riqueza econômica exerceu uma influência mortal sobre a vida espiritual da igreja. Porém, a carta à igreja é um chamado ao arrependimento. E nós vamos concluir com ela. Verso 19, 3, Apocalipse 3:19. Cristo vai dizer: portanto, eu disciplino, repreendo e disciplino aqueles que eu amo. A igreja não tinha, preste bem atenção, meus irmãos, não havia um elogio para a igreja. A igreja tinha se corrompido, prioridades erradas, vida privada totalmente suja, olhos, cobiça total. Mas Deus diz: eu amo vocês, apesar de quem vocês são, eu amo vocês, por isso eu repreendo e disciplino aqueles a que eu amo. Ou seja, Deus estava dizendo: Laodiceia, vai vir chumbo grosso sobre vocês, mas é o chumbo grosso de um pai que ama, de um pai que quer restaurar, é um castigo de um pai que quer ver o filho mudar de vida. Isso é para nós também. Deus, meus irmãos, Ele repreende e disciplina todos nós, porque Ele nos ama e Ele não quer nos ver indo para o caminho da perdição. Por isso Ele diz: seja diligente, se aprume, arrependa-se. No verso 20 ele vai dizer: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ainda que possamos usar esse texto para evangelizar, e podemos, esse texto é para a igreja, é para nós crentes em Jesus Cristo. Quando nós começamos a nos desviar dos caminhos do Senhor, Cristo diz: eu estou batendo na sua porta, arrependa-se, volte. Eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Verso 21 vai dizer: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. E o verso 22 conclui: aquele quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. É hora de pedir perdão, queridos. É hora de pedir perdão, porque a palavra de Cristo não é para nos condenar, é para nos restaurar. Examine-se o homem e a mulher a si mesmo, diz Paulo na sua carta aos Coríntios. Examine-se e veja onde você está errando. Será que são as suas prioridades erradas? Será que você tem errado nas suas vestimentas, ou seja, você tem vivido uma vida de pecados, pecados inconfessos? Será que você tem errado na cobiça dos olhos? Não importa onde esteja o erro, o que importa é que Deus está dando a você, a todos nós, o perdão, como bom pastor que Ele é, de braços abertos, dizendo: venha meu filho, venha, compre de mim esse ouro refinado por mim, compre de mim essas vestes brancas, compre de mim este colírio espiritual, para que você viva, para que você persevere, para que você comigo esteja no reino da glória. Amém?